Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma espécie de perguntas e respostas, tá? Com base em tudo que todo mundo vai me mandando o tempo todo nas redes sociais, por e-mail, as dúvidas principais. Então o vídeo de hoje é sobre isso. E se você já gostou, curte, compartilha nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Então, pessoal, a primeira pergunta que todo mundo sempre me faz aqui é sobre justamente o tempo do contrato dos aluguéis. Muita gente chega me perguntando, Giovanni, eu só quero 6 meses, Giovanni, eu não queria uma coisa tão longa. E, gente, infelizmente, tirando a região do Algarve, que aceita fazer umas regiões, uns contratos com prazos reduzidos, o mais comum realmente a encontrar aqui em Portugal é 1 ou 2 anos de contrato, de tempo para o aluguel, tá? Então, se você chega aqui, a maioria das pessoas vão te pedir um contrato de 1 ou de 2 anos. Aí você me pergunta assim, Giovanni, e como que é caso eu desista do imóvel? O que a lei diz no Código Civil? Fala que a partir de 1/3 do contrato já cumprido, você pode abandonar o imóvel, você pode denunciar o contrato, ou seja, desistir do contrato. Para isso, você precisa apenas de informar o proprietário por uma carta, geralmente registrada, que você está desistindo do contrato, que você deseja abandonar o imóvel. E este tempo, para contratos de 1 ano até 6 anos, o prazo dessa informação é de 120 dias, ou seja, antes de você sair do imóvel, com uma antecedência de 120 dias, você tem que comunicar ao senhorio. Para prazos superiores a 6 anos, 240 dias de comunicação prévia, tá? Antes da saída. Ah, Giovanni, mas estou no imóvel, decidi sair, passou 1/3. O que acontece? Você pode sair também. Passou 1/3, você quer sair? Você pode sair. Porém, você vai pagar de multa, de coima, como é falado aqui em Portugal, os 4 meses, que são justamente os 120 dias da comunicação. Tudo bem? Então você pode sair com 1/3 cumprido, desde que pague uma coima de 4 meses, que são os 120 dias. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Uma outra pergunta muito comum aqui também, pessoal, se o proprietário pode pedir a casa de novo para as pessoas durante a vigência do contrato. E a resposta é sim, mas não. Por que isso? Porque a lei ela prevê, né, que o proprietário ele pode pedir a casa novamente, o imóvel, em 2 situações apenas. A primeira, em caso de um imóvel estar caindo aos pedaços e com isso pondo em risco a vida das pessoas que estão morando ou no imóvel ou no prédio, se for um apartamento, né? Se o apartamento estiver pondo em risco tanto aquele próprio apartamento ou os apartamentos de baixo ou de cima, então ele pode sim cancelar, denunciar o contrato a qualquer momento em prol da vida das pessoas. E a segunda situação é se ele precisar usar aquele imóvel para habitação própria, ou seja, deu algum bizil na vida da pessoa, algum problema grande que ela ficou sem casa. Então a única casa que ela tem registrado no nome dela é a própria casa que está no arrendamento. Então ela pode, nessa condição, pedir de novo o imóvel. Porém, essas são as 2 únicas e é raríssimo de acontecer, principalmente cuidando o processo junto à Oliveira Imóveis, porque a gente faz toda uma conferência dos imóveis e se for um imóvel que tiver mais para lá do que para cá, a gente não vai colocar nosso cliente no imóvel, né? Tudo bem? Outra pergunta, gente. Essa pergunta eu sempre respondo para os meus clientes automaticamente durante o processo, que é sobre a documentação necessária para se fazer o arrendamento aqui em Portugal. E é muito simples. O proprietário ele vai pedir normalmente um fiador e caso não tenha, ele vai usar as rendas adiantadas e o calção como uma garantia própria para eventuais problemas que possam ter ocorrido no imóvel. E a documentação para ele saber
para ele aceitar aquele inquilino, geralmente são imposto de renda brasileiro, já que vocês ainda não têm imposto de renda aqui de Portugal, o conhecido IRS, os 3 últimos contra-cheque do Brasil, principalmente para os vistos D7, né, pessoas reformadas, pessoas com rendimentos próprios, elas vão continuar recebendo essa renda do Brasil. Então os 3 últimos contra-cheques são muito importantes também. Fotocópia, xerox do passaporte, esse tem que estar autenticado, tá? É um documento super necessário. NIF, que é o CPF daqui de Portugal, todo mundo tem que ter NIF para fazer um contrato de arrendamento, porque o contrato precisa ser registrado nas finanças, que é como se fosse uma Receita Federal no Brasil, né, onde o leão ali cuida dos impostos. Então todo contrato ele é remetido às finanças, à Receita Federal, e com isso precisa ter o CPF português vinculado a este contrato. Então são pelo menos esses 4 documentos. E aí muitas imobiliárias vão pedir também mais formas de comprovar que o cliente tem condição de sustentar aqui em Portugal. Então, muitas delas também vão pedir extrato bancário, tanto do Brasil quanto aqui de Portugal. Ah, Giovanni, mas eu ainda não tenho extrato bancário em Portugal, eu só tenho conta no Brasil. Não tem importância. Pode pôr somente o extrato bancário lá aí do Brasil, sem problema nenhum. A pessoa vai fazer aqui as conversãozinhas, vai ver quanto que está o dólar, quanto que está o euro, quanto que está o real, e com base nisso vai ver se a pessoa tem ou não uma vida mais ou menos estabilizada no Brasil, a ponto de vir para cá e conseguir dessa forma, né, se sustentar nesse início de vida. Tudo bem? Qual que é a próxima pergunta? Sobre essa questão, fazendo um adendo aí, adicionando um pouco mais de conhecimento, sobre essa questão das rendas e calções. Já fiz um vídeo sobre isso, mas não custa nada aproveitar esse vídeo agora para poder dar uma explicada melhor. As rendas adiantadas e os calções são o que substitui o fiador. E o que é este valor? As rendas adiantadas que eles falam sempre no contrato são 2 valores, em média, pedidos pelos proprietários, os senhorios. Um que é descontado logo no primeiro mês de contrato, ou seja, hoje a gente está em julho, primeiro mês de contrato, por exemplo, seria 1º de agosto, então a primeira renda valeria para 1º de agosto. E a segunda renda valeria para o último mês do contrato, ou seja, a pessoa chega agora dia 1º de agosto, não precisa pagar aluguel, o aluguel está pago, né, na assinatura do contrato. Mas chegou 1º de setembro, tem que pagar novamente o contrato, porque aquela segunda renda postergou, foi para frente. E aí paga setembro, paga outubro, paga novembro. Quando for julho do ano que vem, não precisa de pagar, porque aí sim vai ser efetivada a cobrança daquela segunda renda que pagou de forma adiantada, tá? O calção, o que o calção é? Giovanni, meu Deus, quanto precisa de calção para poder arrendar um imóvel em Portugal? Isso é muito variável. Tem proprietário que só pede 2, tem proprietário que só pede 1, tem proprietário que pede 4, tem proprietário que pede 12, até 24 vezes já ocorreu de pedirem. Não é o padrão, não é o normal. O normal são 4, tá, pessoal? 4 valores pagos de forma adiantada que dá para tentar negociar tanto para menos quanto para mais. Se a gente vê que o imóvel está ali concorrido, muita gente visitando junto, a gente sabe que o imóvel está supimpa, está ótimo, então a gente até sugere para o cliente, ó, se você tiver condição, paga um tiquinho acima, justamente para poder garantir que o imóvel fica para você. Se a gente vê que a gente é o único ali a visitar e tal, tá olhando ali, não tem mais ninguém, a gente até reduz um pouquinho, oferece para o proprietário, ó, 4 calção tá muito, será que você não fecha por 3, não fecha por 2? Mas, de fato, o que é o calção? É um valor pago para assegurar que na entrega do imóvel o bem vai estar ali todo bonitinho. Paredes pintadas, eletrodomésticos funcionando, equipamentos funcionando, o chão sem muitos arranhados, ou seja, o imóvel está sendo entregue da mesma forma que ele foi passado para o inquilino no início do contrato. Se o proprietário fizer uma análise ali, ver que está tudo direitinho, ele devolve o calção integralmente sem problema nenhum. Para isso é necessário apenas que a gente tome alguns cuidados, né? Usar uma imobiliária como intermediadora do processo, igual a Oliveira Imóveis, é uma boa prática. A gente tem um corpo de advogados
que nos dão suporte, que nos ajudam a conferir toda a documentação. A gente usa também solicitadores, que são uma espécie de advogados, que trabalham justamente para fazer essa intermediação entre o proprietário e o inquilino quando não se usa uma imobiliária, por exemplo. Então, existe também essa profissão aqui em Portugal. É muito importante estar com esses cuidados para não cair no golpe, né, de gente que depois vai embora e fica sem o calção. Uma outra pergunta que o pessoal me procura sempre nos e-mails a respeito é: Giovanni, eu vi no site que você atende Coimbra, que você atende Braga, atende Porto e por aí vai, mas somente os nomes das capitais. É só isso mesmo? É só as capitais? E não, gente, eu não atendo somente as capitais, tá? Eu atendo toda a cidade em volta das capitais, ou seja, se eu estou em Coimbra, eu estou nas cidades em volta. Se eu estou em Braga, eu estou nas cidades em volta. Se eu estou no Porto, eu atendo as cidades em volta. E por aí vai. Eu não posso atender muito longe, porque o princípio básico do meu trabalho é justamente a personalização e a tranquilidade que eu tenho que dar para o meu cliente de saber que eu estou arrendando o imóvel para ele numa boa zona, numa boa área. E se eu faço isso lá onde Judas bateu a bota, esqueceu as botas, perdeu as botas, eu não consigo dar para a pessoa essa tranquilidade, esse sossego e saber que eu realmente estou colocando ela, né, num bom sítio. Então eu atendo as cidades vizinhas justamente porque a gente conhece as cidades vizinhas, tá? Mas não é somente realmente as capitais. Todo o entorno delas a gente também consegue atender. Então é isso, pessoal. A gente gravou esse vídeo para poder responder um pouquinho das dúvidas das pessoas. A gente vai chegando aqui, o pessoal manda pergunta no próprio YouTube, nos comentários, né? Então a gente vai respondendo, vai tentando alinhar, ajudar todo mundo, dando mais dicas, explicando melhor como é que funciona o processo. Então não deixe de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.